Oi? Bom dia, boa tarde, boa noite, foi que consumir. Olha onde estamos. Estamos aqui novamente, meus irmãos. Sim, estamos aqui com uma série imperdível. Como assim, Guto, uma série? Sim, gente, o Senhor ministrou e colocou um desejo ao meu coração ao falar a respeito do sacerdócio, sabe, dessa presença do Senhor. E eu tô muito feliz, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui de volta. Uau! Gente, tô muito feliz aqui de estar aqui, sabe, novamente, aqui podendo falar pra vocês sobre essa profundidade do Evangelho, cara. Sabe, realmente esse desejo de buscar ao Senhor, a presença do Senhor. E por isso eu tô aqui, sabe, nada mais, nada menos do que ministrando e, cara, transbordando aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E é muito interessante porque essa é a primeira série. E ela fala a respeito de sacerdócio. E através desse livro aqui, ó, Sacerdócio Real, nós iremos caminhar por ele, entender mais do que como o Senhor habitou, como o Senhor faz, como o Senhor age e como o Senhor quer que nós nos posicionemos a partir dessa herança espiritual que nos foi dada de sermos sacerdotes. E Guto, quando a gente pensa na palavra sacerdócio, vem uma palavra na nossa cabeça lá do Velho Testamento, que também aparece em outras partes do Evangelho. Mas, cara, a palavra sacerdote. Cara, o que faziam? Onde viviam? O que comiam? E onde habitavam? Antes da gente entrar no tema mais a fundo, eu preciso explicar o que é sacerdote. Cara, o sacerdote era alguém que servia a casa do Senhor. Era alguém que tinha proximidade, era alguém que conhecia a Deus de perto, irmão. Era alguém separado, sabe? Era alguém que desfrutava da presença do Senhor. Era um porta-voz de Deus pro povo. Então, cara, era um ofício invejável. Porque, cara, eles tinham tanta proximidade, tanta intimidade, tanto relacionamento com o Senhor. E, cara, isso é maravilhoso, irmão. E, eles realmente tinham essa relação de intimidade com Deus vivo, irmão. Eles eram porta-voz do Senhor para o povo. Então, assim, é muito interessante quando a gente olha esse ofício, cara, a profundidade dele, sabe? Cara, eles se relacionavam com o Senhor. Eles viam o Senhor face a face, eles tinham esse acesso à presença que hoje também nós temos, por isso nós somos sacerdotes, porque é através de Cristo. Cristo rasga o véu do Santo dos Santos, e nós também devemos estudar esses, né, o tabernáculo, o templo, nós devemos estudar isso mais pra frente. Porém, cara, já dando uma introdução, uma visão panorâmica, quando Cristo morre, rasga o véu, ali já não há mais separação entre o Santo dos Santos e, cara, nós, sabe, agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Cara, é muito interessante isso. Que agora Deus deseja habitar entre o seu povo, irmão. E aí, ao longo do Evangelho, a gente vai ver diversas aparições, diversas, cara, visitações do Senhor dentro do seu povo. Então, cara, primeiro a gente vai começar do começo, que é o interessante. Mas, cara, por que então? Nós temos essa herança espiritual, nós desejamos se relacionar com Deus profundamente, porque nós desejamos a presença do Senhor, cara. Porque a nossa condição humana, ela é inclinada para conexão e proximidade. Guarda essa frase. A condição humana, ela é inclinada para conexão e proximidade. Nós somos seres feitos para se relacionar, tanto com Deus, principalmente, quanto com as pessoas. Cara, isso é muito interessante, porque se nós somos feitos para se relacionar, quando não há esse suprimento dessa carência, dessa necessidade dentro de nós, culmina em um vazio tão grande, cara. E é interessante porque o livro ele começa de uma forma muito interessante. Ele fala algo muito interessante que eu gostaria de ler para vocês. Ele fala assim, olha, o bebê para de chorar quando é segurado no colo. As crianças querem ser parte de um grupo e ter um melhor amigo. A solidão é o pior. O confinamento solitário ainda é a punição mais intolerável. Mesmo o curto tempo em que a criança fica de castigo pode ser insuportável. Então, cara, nós somos feitos para se relacionar com as pessoas e principalmente com Deus. Só que eu quero começar avaliando o aspecto do nosso relacionamento com as pessoas. Porque, cara, nós somos feitos para se relacionar com as pessoas. E, cara, o pecado, ele tira essa intencionalidade, essa pessoalidade de se relacionar com as pessoas, não pelo que elas podem nos oferecer, mas pelo que Cristo fez em nós. Nós desejamos transparecer esse amor, essa intencionalidade através da nossa vida. Só que o pecado tira isso de nós. Ele, cara, faz com que nós nos tornemos pessoas orgulhosas, sabe? Que não buscam essa intencionalidade. E é interessante porque essa falta de intencionalidade das pessoas podem nos ferir. E esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje. Cara, a dependência emocional. A gente percebe uma falta de reciprocidade, uma falta de intencionalidade. E, cara, a gente começa a perceber isso, e é interessante que mesmo depois das pessoas nos ferirem, a gente, cara, ainda tem esperança de que nós voltemos àquele antigo relacionamento, e às vezes não, mas, por exemplo, de amizade. Ah, meu amigo fez isso comigo, mas eu desejo voltar a conversar com ele. E, cara, muitas vezes a gente não olha, e agora olhando para o aspecto e aplicando isso ao nosso relacionamento com Deus, a gente percebe que muitas vezes a gente fala que Deus está quieto, está calado, está distante, mas a gente se esquece que durante meses
nós ignoramos a existência dele, buscando a ele só pelas nossas necessidades, pelos nossos problemas. Deus se torna quase uma relação de troca. A gente faz isso por ele e ele nos devolve algo. Só que não, cara. O sacerdócio é para pessoas que não estão mais nesse nível de intimidade rasa, sabe? De buscar ao Senhor pela necessidade. Então o sacerdócio é para homens e mulheres que estão dispostos a se entregar de tal forma e, cara, realmente desfrutar dessa herança espiritual que o Senhor nos deu, de desfrutar da presença dele. E aí a gente entra, cara, em outro aspecto, que estar perto de Deus é um desejo humano. Existe uma frase, cara, de um ateu chamado Julian Barnes, no seu livro Nada a Temer, que é uma das frases muito fortes, assim, pra mim. Quando eu li o livro, eu falei, cara, que doido isso. Umas palavras antes dele morrer, ele fala essa frase que, cara, acaba com a gente. Ele fala assim, olha, eu não acredito em Deus, mas eu sinto falta dele. Cara, eu não acredito em Deus, mas eu sinto falta dele. Aqui você tá vendo um ateu, cara, um ser humano que não foi encontrado pelo Senhor, mas sente esse desejo de experimentar aquilo que é eterno, cara. Porque existe dentro de nós um vazio do tamanho do Senhor. E, cara, estar perto de Deus agora se torna um desejo humano. O ser humano, ele deseja se relacionar com Deus, porque Deus é eterno. Cara, pra mim, Tiago 4:8 é um versículo muito interessante, que ele fala, olha, aproximemo-nos do Senhor, e ele se aproximará de vocês. Cara, isso é tão interessante, porque Deus é um Deus recíproco. E por isso nós desejamos nos relacionar com ele. O ser humano tem esse desejo. E é interessante porque ao mesmo tempo que isso é prazeroso, isso é grandioso, isso tem uma profundidade muito grande, cara, é complicado. Porque nós estamos nos relacionando com alguém que nós não vemos. Não sei se essa é uma dúvida sua, talvez você está assistindo esse vídeo com essa dúvida, mas nós estamos nos relacionando com alguém que nós não vemos. Mas nós podemos sentir a presença dele dentro de nós. E também podemos olhar para a glória que nos aguarda, de que um dia esse Deus habitará entre nós. E já não haverá mais tenda, não haverá mais tabernáculo, não haverá mais templo. Haverá um Deus que a sua glória vai iluminar toda a cidade, nós veremos a ele face a face, irmão. Isso nos deixa esperançosos, sabe? Isso é o que nos motiva, essa proximidade, essa busca e intimidade pelo Senhor. E o outro problema é o nosso pecado. Nosso pecado muitas vezes, e todas as vezes, ele nos afasta de Deus. Só que é aí que entra o Senhor. É nesse momento quando a gente está cheio de pecado, que a gente se lança aos pés da cruz e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pequei contra o Senhor, mas eu preciso da tua graça, do teu renovo. E aí nós começamos a nos relacionar com Cristo e entender que, cara, Cristo, ele nos tira a culpa. Ele nos tirou a condenação do pecado. Isso é muito interessante porque a gente começa a entender que nós somos livres no Senhor. Cara, e essa é a nossa herança espiritual. A introdução, esse vídeo de hoje é para que você entenda, cara, existe sobre nós uma herança espiritual que é de sermos sacerdotes. Sacerdotes desfrutam da presença do Senhor. Sacerdotes, eles amam essa intimidade, essa busca pelo Senhor. E, cara, estar perto de Deus é um desejo humano, cara. Assim como diz Julian Barnes, um ateu, no seu livro Nada a Temer. Eu não acredito em Deus, mas eu sinto falta dele. Nós acreditamos em Deus e nós buscamos nos aproximar dele. Porque, cara, é um desejo do nosso coração. E para terminar, eu quero finalizar lendo uma frase, um trecho desse livro que é muito interessante. Olha que lindo isso, cara. Essa é a missão dos sacerdotes. Os sacerdotes estão próximos a Deus. E partindo desse ponto, acumularemos ricos detalhes em sua residência real, que ele declara também ser nossa. Somos conhecidos, não temos vergonha, estamos em paz uns com os outros. Estamos vestidos com vestes que ele mesmo fez sob medida. Somos conduzidos a um banquete, somos unidos a ele em uma comunhão que nos deixa à procura de palavras para descrevê-la. Essa identidade sacerdotal é uma primeira maneira de entender o povo de Deus. Todo o povo de Deus, homens e mulheres. Cara, quão profundo e quão maravilhoso é o Evangelho. E principalmente quando nós entendemos quem Cristo é. Nós vivemos para um Deus que deseja se relacionar, que deseja habitar entre os seus. E isso que nos motiva a cada dia buscar mais e mais Ele. Amém? É isso aí. Até o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre como Deus se relacionou entre o povo, quando Deus desceu. E vai ser muito interessante, cara. Deus abençoe cada um de vocês.